Mao Tse-tung. Algumas questões sobre os métodos de direção. Decisão do Comitê Central do PCC, redigido por Mao Tse-tung em 1º de junho de 1943. 1. Há dois métodos que nós, comunistas, devemos aplicar em todo o trabalho que realizemos. Um deles é combinar o geral com o particular. O outro é ligar a direção às massas. 2. Diante de qualquer tarefa, é impossível mobilizar as amplas massas para a ação sem que se faça um apelo geral. No entanto, se os dirigentes se limitarem a esse apelo, sem se empenharem direta e concretamente na execução em alguns organismos da tarefa para a qual chamaram as massas, no sentido de abrir uma brecha à sua participação em determinado lugar, de aí adquirir experiência e depois, com esta, orientar as demais entidades, não poderão comprovar se ele é justo, nem enriquecer seu conteúdo, fazendo com que, desse modo, corra o risco de tornar-se letra morta. Na campanha de retificação de 1942, por exemplo, ficou demonstrado que só houve êxito onde se aplicou o método de combinar o apelo geral com a orientação particular. Para a campanha de retificação de 1943, todas as secretarias e subsecretarias do Comitê Central e todos os comitês regionais e municipais do partido, além de lançarem um apelo geral, plano anual da campanha, devem, com o objetivo de adquirirem experiência, adotar 3 procedimentos. Primeiro, escolher 2 ou 3 locais, não muitos, sejam eles departamentos de seu próprio organismo ou entidades oficiais, escolas ou unidades militares próximas. Segundo, realizar nesses locais um estudo profundo para acompanhar detalhadamente o desenvolvimento local da campanha de retificação e para obter informações minuciosas sobre alguns membros representativos dos grupos nos quais atuam, informações referentes ao passado político, ao comportamento ideológico, à aplicação do estudo e à disposição para o trabalho, característicos desses membros. Terceiro, orientar pessoalmente os responsáveis por esses locais na solução concreta dos problemas práticos, uma vez que toda entidade oficial, escola ou unidade militar também tem vários setores, seus dirigentes devem proceder da mesma maneira. Este é um método que, além do mais, permite aos dirigentes aprender e dirigir simultaneamente. Nenhum dirigente saberá dar orientação geral ao conjunto das entidades, a menos que obtenha experiência concreta e tenha contato com determinadas pessoas e assuntos de certas entidades subordinadas. Este método deve ser generalizado para que os quadros dirigentes de todos os níveis aprendam a aplicá-lo. 3. A experiência da campanha de retificação de 1942 demonstra que, para o êxito das campanhas, também é indispensável, no decorrer destas, a formação em cada entidade de um grupo dirigente composto de pequeno número de ativistas, reunidos em torno do responsável principal pela entidade, e que esse grupo estabeleça estreita ligação com as massas participantes. Por mais ativo que se mostre o grupo dirigente, sua atividade não passará do esforço infrutífero de um punhado de pessoas se ele não estiver ligado às atividades das massas. Por outro lado, sem um grupo dirigente forte que organize as atividades das massas de forma apropriada, essas atividades não poderão se manter por muito tempo nem atingir um nível elevado. As massas são compostas, em geral, por 3 tipos de pessoas: as relativamente ativas, as intermediárias e as relativamente atrasadas. Por isto, os dirigentes devem saber unir em torno de si o pequeno número de pessoas mais ativas e, apoiando-se nele, elevar a consciência política das intermediárias e ganhar as atrasadas. Um grupo dirigente verdadeiramente unido e vinculado às massas só pode formar-se gradualmente no decorrer das lutas das massas, e não à margem delas. No curso de uma grande luta, a composição do grupo dirigente não pode nem deve, na maioria dos casos, permanecer inalterada através das etapas inicial, média e final. É necessário promover constantemente os ativistas surgidos da luta,
para substituir os membros do grupo dirigente que se mostrem menos capacitados em comparação com eles, ou que se tenham degenerado. Um dos motivos principais pelos quais o trabalho não avançou em muitos lugares e entidades oficiais está na falta de um grupo dirigente assim, bem unido, vinculado às massas e sempre firme. Se uma escola com 100 integrantes não tem um grupo dirigente formado de acordo com as circunstâncias reais, isto é, reunido artificialmente, composto por poucos ou por algo mais que 10 elementos mais ativos, corretos e sagazes, encontrados entre os professores, funcionários e estudantes, não pode marchar bem. Devemos aplicar em todas as entidades oficiais, escolas, unidades militares, fábricas e aldeias, grandes ou pequenas, o que dizia Stalin quanto à criação de um grupo dirigente na nona das 12 condições para a bolchevização dos partidos comunistas. A escolha dos membros desses grupos dirigentes deve ter como critério as 4 condições formuladas por Dimitrov ao tratar da política de quadros: dedicação total, ligação com as massas, capacidade de auto-orientação em qualquer situação e espírito de disciplina. Tanto ao se cumprir uma das tarefas centrais, guerra, produção, educação, inclusive a campanha de retificação, quanto ao se controlar o trabalho, estudar os quadros ou realizar qualquer outra tarefa, devem-se adotar de maneira conjugada os métodos de ligar o grupo dirigente às massas e de combinar o apelo geral à aplicação particular. 4. Toda direção correta em relação a qualquer trabalho prático de nosso partido é necessariamente das massas para as massas. Isto significa recolher as ideias dispersas e não sistematizadas das massas e concentrá-las, transformá-las mediante estudo em ideias sintéticas e sistemáticas, para depois devolvê-las, difundi-las e explicá-las, de modo que as massas as façam suas, as defendam e as traduzam em ação, procurando com isso comprovar na sua ação a justeza dessas ideias. Depois é preciso voltar a recolher e sistematizar as ideias das massas e devolvê-las para que as apliquem. E assim, infinitamente, de modo que as ideias se tornem cada vez mais justas, mais vivas e mais ricas em conteúdo. Esta é a teoria marxista do conhecimento. 5. A concepção de que, tratando-se de uma organização ou de uma luta, é necessário haver relações corretas entre o grupo dirigente e as massas. A concepção de que as ideias corretas da direção só podem ser elaboradas recolhendo-se e sistematizando-se as ideias das massas para que estas as apliquem. E a concepção de que, ao colocar em prática as ideias da direção, é preciso combinar o apelo geral com a aplicação particular. Devem ser amplamente difundidas no decorrer da atual campanha de retificação, a fim de que sejam corrigidos os pontos de vista errados existentes a respeito delas em nossos quadros. Muitos camaradas não dão importância à união dos ativistas em torno de si, no sentido de formar um núcleo dirigente, ou não sabem fazê-lo. Tampouco se empenham em promover a ligação desse núcleo com as massas, ou não sabem fazê-lo. Por isso, sua direção converte-se em uma direção burocrática, divorciada das massas. Muitos camaradas não dão importância à sistematização das experiências de luta das massas, ou não sabem fazê-lo, e julgando-se espertos, preferem semear um grande número de opiniões de modo subjetivista, o que torna suas ideias vazias e alienadas da realidade. Muitos camaradas contentam-se com lançar um apelo geral para uma tarefa e não dão importância à aplicação particular e concreta dele decorrente, ou não sabem fazê-lo. Consequentemente, seu apelo ficará nas palavras, no papel ou na sala de reuniões, e sua direção tornar-se-á burocrática. É preciso corrigir estas falhas na presente campanha de retificação. É preciso aprender a aplicar os métodos de ligar a direção às massas e de combinar o geral com o particular, seja na campanha de retificação, no controle do trabalho ou no estudo dos quadros. É preciso empregá-los também em todo o nosso trabalho futuro. 6. Recolher e sintetizar as ideias das massas
e depois levá-las de volta para que as defendam e assim elaborar as ideias corretas de direção. Eis o método fundamental para dirigir. No processo de coleta e de sistematização e na defesa das ideias das massas, é necessário adotar o método de combinar o apelo geral com a aplicação particular. Isto é parte integrante desse método fundamental de direção. É necessário, a partir da aplicação particular em inúmeros casos concretos, elaborar as ideias gerais e levá-las a muitas entidades diferentes para comprová-las. Além de nós mesmos procedermos assim, devemos aconselhar aos demais que façam o mesmo. Depois, é preciso recolher e sintetizar as novas experiências, fazer o balanço e elaborar novas diretrizes para que as massas em geral as apliquem. Nossos camaradas devem proceder assim, não só na presente campanha de retificação, mas também em qualquer outra tarefa. A qualidade da direção depende da aptidão dos dirigentes que procederem segundo esse método. 7. Quando um organismo dirigente superior e seus vários departamentos dão às entidades subordinadas qualquer tarefa, guerra revolucionária, produção, educação, campanha de retificação, controle do trabalho, estudo dos quadros, ou trabalho de propaganda, de organização, de contra-espionagem, etc., devem fazê-lo através dos responsáveis principais dos organismos inferiores correspondentes, para que estes assumam responsabilidades. Deste modo, asseguram-se tanto a divisão do trabalho como a direção unificada, centralizada. Um departamento de organismo superior não deve colocar-se em contato apenas com o departamento correspondente de um mesmo organismo inferior. Por exemplo, os departamentos de organização, de propaganda e de contra-espionagem de nível superior com os departamentos inferiores correspondentes, porque, assim, o responsável principal do organismo inferior, por exemplo, um secretário, um presidente, chefe, diretor de escola, etc., não estará informado e não poderá assumir responsabilidades. É preciso que tanto o responsável principal do organismo inferior como o responsável pelos departamentos interessados estejam informados e assumam responsabilidades. Este método de centralização, que combina a divisão do trabalho e a direção unificada, permite mobilizar para uma tarefa, através do responsável principal, muitos membros e, às vezes, todos os membros de um organismo. Somente assim podemos superar a falta de quadros em um ou outro departamento e comprometer bom número de quadros ativos com a realização dessa tarefa. Esta é também uma das formas de ligar a direção às massas. Tomemos, por exemplo, o estudo dos quadros. Se um pequeno grupo de pessoas de um organismo, como o Departamento de Organização, realiza isoladamente esse trabalho, sem dúvida ele não será bem feito. Mas se, para proceder a esse estudo, o responsável administrativo de um organismo ou escola mobiliza grande número de pessoas de seu organismo ou estudantes de sua escola, podendo até mesmo abarcar todos os membros do organismo ou estudantes da escola, e se os dirigentes do departamento de organização do nível superior lhe der uma orientação correta, aplicando assim o princípio de ligar a direção às massas, não há dúvida que o estudo dos quadros será satisfatoriamente conduzido. 8. Não devem existir muitas tarefas centrais simultâneas. Só pode haver, em determinado momento, uma tarefa central complementada por outras de segunda ou terceira ordem. Portanto, o responsável principal de um organismo deve, levando em conta a história e as circunstâncias da luta local, estabelecer a ordem apropriada das diferentes tarefas. Não deve atuar sem plano próprio, empreendendo uma ou outra tarefa à medida que as instruções dos organismos superiores cheguem, pois isto criaria uma multiplicidade de tarefas centrais e daria margem à confusão e à desordem. Os organismos superiores, por sua vez, não devem atribuir simultaneamente muitas tarefas aos organismos inferiores, sem apontarem sua importância e sua urgência relativas e especificarem qual é a tarefa central,
Caso contrário, isto desorganizará o trabalho dos organismos inferiores e os impedirá de chegar aos resultados previstos. O dirigente, à luz das condições históricas e das circunstâncias existentes em determinada localidade e levando em conta a situação em seu conjunto, deve determinar com justeza o centro de gravidade do trabalho e as prioridades na execução das tarefas, aplicar com tenacidade aquilo que se decidiu e assegurar a obtenção dos resultados previstos. Isto é parte da arte de dirigir. Trata-se também de uma questão de método, de direção, a qual devemos dar muita atenção, porque tem a ver com a aplicação dos princípios de ligar a direção às massas e de combinar o geral com o particular. 9. Não vamos tratar aqui de todos os detalhes referentes aos métodos de direção. Esperamos que os camaradas, em cada localidade, partindo dos princípios aqui expostos, reflitam seriamente e cultivem sua criatividade. Quanto mais difícil for a luta, mais indispensável ainda será para os comunistas ligar estreitamente sua direção com as exigências das amplas massas e combinar estreitamente o seu apelo geral com sua aplicação particular, a fim de liquidarmos definitivamente os métodos de direção subjetivistas e burocráticos. Todos os camaradas de nosso partido com trabalho de direção devem sempre contrapor aos métodos subjetivistas e burocráticos os métodos de direção marxistas, científicos e eliminar aqueles valendo-se destes. Os subjetivistas e os burocratas não compreendem o princípio de ligar a direção às massas e nem o princípio de combinar o geral com o particular, opondo enormes obstáculos ao avanço do trabalho do partido. Para combater os métodos de direção subjetivistas e burocráticos, é necessário difundir os métodos de direção científicos marxistas e fazer que deitem raízes. Mao Tse-tung, a propósito dos métodos de direção, 1º de junho de 1943.